Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer um breve resumo da teoria das relações humanas, saber como se iniciou esse estudo, quais foram suas conclusões e qual é a sua importância até os dias de hoje. A teoria das relações humanas teve início, começou a ser desenvolvida em 1927 por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, dirigida pelo médico Elton Mayo e pelo engenheiro Fritz. Eles determinaram que uma simples mudança no ambiente de trabalho poderia afetar a produtividade dos trabalhadores. Isso veio a calhar na década de 30, com a depressão, a grande depressão vivida pelos Estados Unidos, quando o modelo econômico e as práticas trabalhistas começaram a ser reestruturadas. As principais características desse estudo eram completamente diferentes do que se empregava na época. Lembrando que se empregava que os trabalhadores eram praticamente máquinas que tinham que produzir. E esse estudo tinha como princípio básico 3 elementos. Primeiro, que o homem não é uma máquina, ele possui ações mais complexas, que todos nós temos o nosso comportamento direcionado pelo sistema social, juntamente com as nossas necessidades biológicas, e que as pessoas precisam de elementos sociais fundamentais para a sua sobrevivência, como por exemplo, carinho, aprovação social, influência, proteção e autorrealização. Então essa foi a conclusão final, essas são as 3 principais características da teoria das relações humanas. E como eles chegaram a essa conclusão? O estudo foi feito em 4 fases, dividido em 4 fases. Vamos conhecer essas fases. A primeira fase levou em consideração o impacto que a iluminação teria sobre a produtividade das operárias. Foi dividido em 3 grupos separados em salas diferentes, onde cada grupo contava com um tipo de iluminação diferente. Grupo 1, a iluminação mais constante, mais forte. O grupo 2, com a iluminação mais fraca. O grupo 3, a iluminação ficava variando, subindo e descendo. E o resultado do experimento foi que os 3 grupos aumentaram a sua produtividade. Então a conclusão foi que a produtividade das funcionárias não estava relacionada apenas com as questões ergonômicas, mas também com questões psicológicas, pois elas precisavam de atenção. Então esse foi o resultado do primeiro estudo, foi a primeira fase, o primeiro experimento. A segunda fase foi dividida em 2 grupos, cada grupo contava com 6 operários. O primeiro grupo, chamado de time experimental, 5 dessas funcionárias ficavam responsáveis pela montagem de equipamentos eletrônicos e uma ficava responsável por ajudá-las entregando ferramentas para realizar essa montagem. O segundo grupo contava com 5 funcionários na montagem e uma ficava responsável pela contabilização, contar quantos equipamentos cada um produzia. E esse time foi chamado de equipe de controle. Qual foi a conclusão da segunda fase? O estudo identificou que o time experimental produziu mais devido à sua supervisão branda, sem cobrança, sem quantificação de trabalho. Nesse grupo, o ambiente era mais agradável. As funcionárias construíram amizades, relações de amizades e sentimentos de colaboração e empatia. Já no grupo de controle, aonde se tinha um contador supervisionando, o clima de competitividade imperava e o individualismo era reforçado. Então essa foi o segundo experimento, foi a segunda fase do estudo. A terceira fase levou em consideração as questões emocionais e as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Então se iniciou um programa de entrevistas que tinham por objetivo receber um feedback dos funcionários a respeito de suas atribuições, das suas funções. Então o estudo queria saber o que eles sentiam. A quarta fase foi apresentada uma alternativa que seria vantajosa para todos. Foi oferecido um aumento para todos os funcionários caso a produtividade da empresa crescesse, a produtividade geral. Todos aceitaram e o resultado foi um sentimento de solidariedade, a fim de que, ao final de cada mês, todos receberiam aumento. Isso é empregado até hoje. Você trabalha por produção, quanto mais você produz, mais você vai ter um acréscimo no seu salário. E isso fez com que estimulasse o aumento do trabalho, mas que houve um sentimento de solidariedade, um ajudando o outro para que no final do mês houvesse um crescimento geral na produtividade da empresa. E essa foi a quarta fase. Então, a conclusão de todas essas fases foi que depois de todo esse estudo, a conclusão que se chegou é que as relações sociais criadas dentro do ambiente de trabalho têm grande influência na produtividade.
Pode até parecer uma conclusão simples e até óbvia, mas foi por essas constatações que ocorreram grandes mudanças nas organizações, nas empresas, o que ajudou a estruturar a área de recursos humanos. Então esse foi o resumo que a gente fez sobre a teoria das relações humanas, o seu início, as suas fases, as suas conclusões e a sua importância. Então, até o próximo vídeo e bons estudos!